Vocês não vão acreditar no que meu próprio filho fez comigo. Eu tava fingindo uma depressão profunda há 2 anos, e esse moleque aproveitou para me isolar completamente da família, achando que podia fazer o que quisesse comigo porque eu não tava bem da cabeça. Mas a vingança que eu preparei para ele vai deixar vocês de queixo caído. Tudo começou quando descobri que meu filho Ricardo estava roubando dinheiro da minha conta há meses. Eu tinha 73 anos na época, viúvo há 5, e sempre fui muito esperto com dinheiro. Trabalhei a vida inteira como contador numa empresa grande e nunca deixei ninguém me passar para trás. Mas quando vi os extratos bancários e percebi que ele estava transferindo R$1.000 por mês da minha conta para dele, sem me falar nada, eu senti uma raiva que vocês nem imaginam. Ao invés de confrontar ele diretamente, eu bolei um plano que ia durar tempo. Comecei a fingir que estava entrando numa depressão severa. Parei de sair de casa, comecei a usar roupas velhas, deixei minha barba por fazer, e sempre que ele vinha me visitar, eu ficava no sofá olhando pro nada, falando que não tinha vontade de fazer nada na vida. Ricardo mordeu a isca completamente. Ao invés de se preocupar comigo de verdade, ele viu uma oportunidade. Começou a falar para toda a família que eu estava muito mal, que não podia mais cuidar de mim mesmo, que precisava de cuidados especiais. A esposa dele, Mariana, entrou na dança também, sempre concordando com tudo que ele falava. Nos primeiros meses, eu ainda recebia visitas dos meus outros filhos, da minha irmã, dos netos. Mas Ricardo foi plantando a sementinha do veneno aos pouquinhos. O pai está muito confuso, ele não reconhece mais ninguém direito, é melhor não incomodar ele agora. Gradualmente, as visitas foram diminuindo, até que praticamente só ele vinha me ver. E sabe o que esse filho ingrato fazia durante essas visitas? Ficava fuçando nos meus papéis, mexendo nas minhas gavetas, sempre com a desculpa de que estava organizando as coisas para mim. Eu fingia que não estava prestando atenção, mas observava cada movimento dele. Vi quando ele pegou documentos importantes, quando tirou fotos de cartões do banco, quando anotou senhas que achou escritas em caderninhos. A situação foi escalando quando ele começou a trazer papéis para eu assinar. É só uma procuração, pai, para eu poder cuidar das suas contas enquanto você não está bem, ele dizia com aquela voz melosa. Eu assinei, fingindo confusão, mas sabia exatamente o que estava fazendo. Queria ver até onde a ganância dele ia chegar. Depois da procuração, Ricardo ficou ainda mais ousado. Começou a tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Cancelou minha empregada doméstica, dizendo que não precisava mais porque ele ia cuidar de tudo. Suspendeu meu plano de saúde premium e trocou por um básico, alegando economia. Até vendeu meu carro, usando a justificativa de que eu não dirigia mais mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde de quinta-feira, ele chegou em casa acompanhado de um médico que eu nunca tinha visto na vida. Um sujeito magricela, de óculos grossos, que mal olhou para mim direito. Ricardo tinha agendado uma avaliação psiquiátrica sem me avisar. Doutor, como o senhor pode ver, meu pai está completamente apático, Ricardo falava, gesticulando como se eu não tivesse ali. Ele não se cuida, não tem interesse em nada, às vezes nem me reconhece direito. Eu acho que chegou a hora de considerar uma internação ou pelo menos um cuidador em tempo integral. O médico fez algumas perguntas básicas, do tipo que dia é hoje, qual seu nome completo, essas bobagens. Eu respondi tudo meio devagar, fingindo confusão nas datas, trocando alguns números, interpretando perfeitamente o papel do velhinho desorientado. O cara nem examinou direito, só anotou algumas coisas numa prancheta e concordou com Ricardo. Realmente, o quadro dele é preocupante, disse o médico. Vamos iniciar uma medicação antidepressiva forte e avaliar a necessidade de cuidados especializados. Ricardo sorriu de uma forma que me deu nojo. Não era alívio de filho preocupado, era satisfação de quem estava vendo os planos darem certo. Após essa consulta, minha vida virou um inferno controlado. Ricardo passou a visitar minha casa todos os dias, sempre com a desculpa de verificar como eu estava. Na verdade, ele estava administrando minha rotina como se eu fosse uma criança. Escolhia o que eu ia comer, controlava quando eu podia sair, que era praticamente nunca, e até decidia que programas de TV eu podia assistir.
Pai, programas muito agitados não fazem bem para sua condição, ele dizia, trocando o canal sempre que tentava ver algo interessante. Minha casa virou uma prisão, e meu próprio filho era o carcereiro. Durante esses meses de fingimento, eu descobri coisas sobre Ricardo que me deixaram enojado. Vasculhando as gavetas quando ele achava que eu estava dormindo, encontrei documentos que mostravam que ele tinha vendido algumas das minhas coleções de moedas antigas para uma loja do centro da cidade. Peças que tinham valor sentimental, herança do meu pai, que ele liquidou por uma ninharia. Também achei recibos de um apartamento que ele tinha alugado para a amante dele. Isso mesmo, descobri que meu filho tinha uma mulher por fora, sustentada com o meu dinheiro. Mariana, a esposa dele, não sabia de nada. E o pior é que ele usava minha doença como álibi perfeito. Preciso ficar cuidando do meu pai doente, dizia para a esposa, quando na verdade estava gastando minhas economias com a vagabunda. A gota d'água foi quando ele trouxe um corretor de imóveis em casa. Sem me consultar, Ricardo tinha posto minha casa à venda. Uma casa que eu construí com tanto carinho junto com minha falecida esposa, onde criei meus filhos, onde guardava décadas de memórias. Pai, o senhor aqui vai ajudar a gente a vender a casa, Ricardo anunciou, como se estivesse falando sobre vender um móvel velho. Você vai morar num lugar menor, mais fácil de cuidar. Pode até ser numa daquelas residências especializadas, com enfermeiros e tudo. O corretor, um sujeito de terno brilhoso e dentes amarelos de cigarro, começou a andar pela casa fazendo anotações. É uma propriedade boa, bem localizada, disse ele. No mercado atual, deve render uns R$ 400 mil fácil. Vi os olhos do Ricardo brilharem com o valor. Foi nesse momento que decidi que a brincadeira tinha ido longe demais. Eu tinha juntado evidências suficientes da safadeza dele durante todos esses meses. Tinha fotografias secretas dos documentos que ele mexeu, gravações de conversas comprometedoras que fiz com um gravadorzinho que escondi na sala, e até contatos de pessoas que podiam testemunhar sobre as vendas ilegais das minhas coisas. Mas ao invés de explodir ali na frente do corretor, eu mantive a atuação. Fingi que estava concordando com tudo, balançando a cabeça devagar, como uma pessoa derrotada pela vida. Se é o que vocês acham melhor, murmurei com voz trêmula. Ricardo marcou para a semana seguinte uma nova consulta médica, dessa vez para formalizar meu estado mental e conseguir a documentação necessária para a internação compulsória. Ele queria me declarar oficialmente incapaz de gerir minha própria vida. Durante essa semana, eu me preparei para a grande revelação. Liguei para o meu médico de verdade, Dr. Fernando, que me acompanhava há mais de 15 anos. Expliquei toda a situação para ele. Mostrei as evidências que tinha coletado e pedi para ele estar presente na consulta que Ricardo tinha marcado. Senhor Antônio, disse Dr. Fernando, isso que seu filho está fazendo é crime. É apropriação indébita, falsificação de documentos e ainda pode configurar cárcere privado. O senhor tem certeza que quer levar isso adiante? Eu olhei nos olhos dele com toda a determinação que tinha no corpo. Doutor, eu fingi ser louco por 8 meses. Agora quero ver a cara dele quando descobrir que o louco aqui foi mais esperto que ele o tempo todo. Chegou o dia da consulta. Ricardo apareceu em casa todo arrumadinho, gravata nova, parecendo um executivo indo para uma reunião importante. Ele tinha até preparado uma pasta com documentos médicos e relatórios de comportamento que ele mesmo tinha inventado sobre mim. Pai, hoje vamos resolver definitivamente sua situação, ele disse, me ajudando a entrar no carro com aquela falsa gentileza que eu já conhecia bem. O médico vai fazer uma avaliação completa e depois vamos ver o que é melhor pro senhor. Chegamos no consultório e lá estava o tal médico magricela de óculos, o mesmo da primeira consulta. Ele cumprimentou Ricardo como se fossem velhos conhecidos e mal olhou para mim. A consulta começou da mesma forma da primeira vez, com perguntas básicas que eu continuei respondendo de forma confusa. Mas daí, no meio da avaliação, Dr. Fernando apareceu na porta do consultório. Com licença, disse ele, eu sou o médico particular do Sr. Antônio há 15 anos e preciso participar desta avaliação. A cara do Ricardo mudou completamente. Ele ficou pálido, começou a gaguejar. Mas eu não sabia que o pai ainda tinha médico particular.
Ele não me falou nada. É porque ele não precisava te falar, respondeu Dr. Fernando, se dirigindo diretamente para mim. Não é mesmo, seu Antônio? O senhor tem plena capacidade mental para tomar suas próprias decisões médicas. Foi aí que eu me levantei da cadeira, endireitei as costas, passei a mão no cabelo e olhei diretamente para os olhos do meu filho ingrato. Ricardo, eu disse, com a voz mais firme que consegui, eu não tenho depressão nenhuma. Nunca tive. Esses 8 meses todos eu fingi estar doente para ver até onde você ia com sua ganância. O silêncio no consultório foi ensurdecedor. Ricardo ficou com a boca aberta. O médico de óculos começou a suar frio, e Dr. Fernando sorriu discretamente no canto da sala. O que o senhor está falando, pai? Ricardo gaguejou, tentando manter a compostura. O senhor não está bem, está confuso. Confuso é você, meu filho, eu respondi, tirando da sacola um envelope grosso cheio de papéis. Confuso por achar que seu pai ia morrer bobo. Olha só o que eu tenho aqui. Extrato bancário mostrando todas as transferências que você fez da minha conta sem autorização, fotos das coleções que você vendeu, comprovante do aluguel do apartamento da sua amante e muito mais. A cara do Ricardo foi mudando de cor como um semáforo quebrado. Vermelho de raiva, amarelo de susto, branco de desespero. E tem mais, continuei, aproveitando o momento. Eu gravei várias conversas suas onde você fala mal de mim, planeja como ia se livrar de mim e até ri da minha suposta loucura com seus amigos. Peguei um gravadorzinho pequeno da sacola e apertei o play. A voz do Ricardo ecoou no consultório. O velho tá completamente pirado. Mano, não reconhece nem o próprio nome às vezes. Vai ser moleza conseguir a procuração total e botar ele numa casa de repouso barata. Com o dinheiro que sobrar, vou quitar minhas dívidas e ainda comprar aquela BMW que tô namorando. O médico de óculos se levantou abruptamente da cadeira. Eu preciso ir embora. Isso aqui não é da minha competência. E saiu quase correndo do consultório. Ricardo tentou uma última cartada. Pai, eu posso explicar tudo isso. Foi um mal-entendido. Mal-entendido foi eu ter criado um filho ladrão, eu respondi. Mas agora vamos esclarecer tudo direitinho. Dr. Fernando se aproximou e pegou uma prancheta. Seu Antônio, vou fazer uma avaliação psiquiátrica completa no senhor agora, na frente do seu filho, para ficar registrado oficialmente que o senhor tem perfeitas condições mentais. Durante a próxima meia hora, respondi todas as perguntas do Dr. Fernando com clareza total. Disse minha data de nascimento, endereço completo, nome dos filhos, netos, fiz cálculos matemáticos, recitei poemas que decorei na escola, contei fatos históricos. Minha mente estava funcionando melhor que muito jovem por aí. Senhor Antônio tem capacidade mental plena para todos os atos da vida civil, declarou Dr. Fernando, assinando um documento. Não há qualquer indício de depressão, demência ou qualquer outro distúrbio psiquiátrico. Ricardo estava derrotado, mas ainda tentou apelar pro lado emocional. Pai, por que o senhor fez isso comigo? Eu sou seu filho. Exatamente por isso que dói tanto, eu respondi. Porque você é meu filho e mesmo assim me traiu da pior forma possível. Usou meu amor por você contra mim mesmo. Saímos do consultório e no carro a conversa continuou. Ricardo dirigia em silêncio, as mãos tremendo no volante. E agora, pai? O que o senhor vai fazer? Primeiro, eu disse, você vai devolver cada centavo que roubou de mim. Segundo, vai cancelar a venda da casa imediatamente. Terceiro, vai me devolver todos os documentos e cartões que pegou. E quarto, vai contar para Mariana sobre sua amante, porque ela não merece ser enganada. E se eu não fizer? Se você não fizer, eu vou na delegacia hoje mesmo registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita, falsificação de documentos e tentativa de cárcere privado. Com todas as provas que eu tenho, você vai para a cadeia antes do fim da semana. Ricardo ficou quieto o resto do caminho. Quando chegamos em casa, ele se sentou no sofá da sala com a cabeça entre as mãos. Pai, eu tô com muitas dívidas.
Foi por isso que comecei a pegar o dinheiro do senhor. Não foi por maldade. Dívida de quê, Ricardo? De sustentar amante? De comprar coisas que não pode pagar? Você tem um salário bom, uma esposa que trabalha. Poderia ter vindo conversar comigo se tivesse problemas financeiros. Mas não, preferiu me roubar nas costas. Nesse momento, tocou a campainha. Era Mariana, a esposa do Ricardo. Ela tinha vindo buscar ele porque tinha um compromisso familiar. Oi, sogro, ela disse, me cumprimentando. Como o senhor tá se sentindo hoje? Eu olhei para o Ricardo, que fez uma cara de desespero, implorando silenciosamente para eu não falar nada. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Mariana, senta aí que precisamos conversar, eu disse. Tem umas coisas sobre seu marido que você precisa saber. A cara do Ricardo ficou cinza. Ele sabia que não tinha mais volta. Contei tudo para Mariana. A fingida depressão, os roubos, a amante, o plano de me internar para ficar com meu dinheiro. Mostrei todas as provas, deixei ela escutar as gravações. A coitada começou a chorar, mas não de tristeza. Era raiva mesmo. Ricardo, você é um porco, ela gritou, batendo nele com a bolsa. Como você pôde fazer isso com seu próprio pai? E ainda me trair com aquela vagabunda? Mariana saiu de casa naquele mesmo dia, levou os filhos e pediu separação na semana seguinte. Ricardo ficou sozinho, sem esposa, sem dinheiro, porque teve que devolver tudo para mim e com uma reputação destruída na família toda. Porque, obviamente, eu contei para todos os parentes o que tinha acontecido. Minha irmã, meus outros filhos, os netos, todos ficaram sabendo da traição do Ricardo. Ele virou persona non grata na família. Mas a história não acaba aí. Alguns meses depois, descobri que Ricardo tinha tentado aplicar o mesmo golpe no sogro dele, o pai da Mariana. O velhinho de 80 anos quase caiu na conversa dele sobre cuidar do dinheiro dele por causa de uma suposta confusão mental. Sorte que a Mariana me ligou quando soube, e eu corri lá avisar o sogro sobre os métodos do meu ex-genro. O velho ficou tão revoltado que ameaçou chamar a polícia se ele aparecesse na casa dele de novo. Ricardo tentou me procurar várias vezes depois disso, sempre com desculpas esfarrapadas e pedidos de perdão. Mas eu tinha aprendido a lição. Gente que te trai uma vez vai trair de novo se tiver oportunidade. Pai, eu mudei, ele dizia. Aprendi minha lição. Deixa eu voltar para a família. Você não mudou nada, Ricardo, eu respondia. Você só tá arrependido porque foi descoberto. Se meu plano não tivesse dado certo, você teria me internado numa casa de repouso vagabunda e ficado com tudo que eu construí na vida. E era verdade. Durante os 8 meses que fingi depressão, eu ouvi ele fazendo planos detalhados sobre como ia gastar minha herança. Queria comprar um carro importado, fazer uma viagem para a Europa com a amante, investir em não sei que negócio duvidoso. Minha vida toda de trabalho ia virar diversão para um filho ingrato. O mais engraçado é que durante todo esse período, eu me senti mais vivo do que nunca. Fingir ser doente me deu uma energia que eu não tinha há anos. Era como interpretar um personagem numa peça de teatro, e eu descobri que era um ator e tanto. Aprendi também que sou muito mais esperto do que imaginava. Consegui armar um plano complexo, coletar evidências, manipular situações, tudo sem levantar suspeitas. Aos 73 anos, descobri que ainda tinha muito fogo no couro. Hoje em dia, 2 anos depois de toda essa história, eu vivo muito bem sozinho na minha casa. Voltei a sair, fazer minhas coisas, encontrar os amigos. Contratei uma nova empregada, recuperei meu plano de saúde e até comprei um carro novo. Os outros filhos ficaram mais próximos depois que souberam da história. Eles se sentiram culpados por terem acreditado nas mentiras do Ricardo e diminuído as visitas. Agora vem me ver mais vezes e criamos uma relação ainda melhor que antes. Quanto ao Ricardo, soube que ele está morando num apartamento pequenininho alugado, trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar as contas. A amante sumiu no mundo quando descobriu que ele não tinha mais dinheiro. É assim mesmo, né? Quando a fonte seca, os parasitas procuram outro hospedeiro.
Ele ainda tenta me ligar de vez em quando, principalmente nas datas comemorativas. Dia dos Pais, Natal, meu aniversário. Mas eu não atendo. Não tenho mais nada para falar com ele. Algumas pessoas da família acham que eu deveria perdoar, que afinal ele é meu filho. Mas eu pergunto, perdoar para quê? Para ele fazer de novo? Para eu passar o resto da vida desconfiando de cada gesto dele? Não, eu prefiro ficar com a lição aprendida e a dignidade preservada. Descobri que posso viver muito bem sem filho ladrão na minha vida. Depois de tudo o que aconteceu, resolvi usar minha experiência para ajudar outras pessoas que passam por situação parecida. Descobri que tem muita gente da nossa idade sendo enganada pelos próprios filhos, e a maioria não sabe como se defender. Comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos no centro comunitário do bairro. Ali conheci várias histórias similares à minha. O Carlos, de 68 anos, descobriu que o filho estava falsificando a assinatura dele para sacar o dinheiro da aposentadoria. O Paulino, viúvo de 75, teve a casa vendida pelo genro sem ele saber, usando documentos forjados. Quando contei minha história para eles, todo mundo ficou impressionado com minha estratégia. Seu Antônio, o senhor é muito corajoso, disse o Carlos. Eu nunca teria coragem de fingir uma doença por tanto tempo. Coragem não, meu filho, respondi. Foi necessidade mesmo. Quando você descobre que estão te roubando, tem que usar todas as armas que tem à disposição. Comecei a dar conselhos para os outros do grupo sobre como se proteger. Ensinei eles a esconderem documentos importantes, a tirarem segunda via de cartões bancários sem os filhos saberem, a gravarem conversas suspeitas. Virei meio que o mentor do grupo. Mas a vida tinha mais surpresas guardadas para mim. Uns 6 meses depois de toda a confusão com Ricardo, recebi uma ligação inesperada. Era de um advogado de uma cidade vizinha. Senhor Antônio, disse ele, o senhor tem um irmão chamado Paulo. Tenho sim, respondi, desconfiado. Paulo era meu irmão mais novo, que tinha se mudado para longe há mais de 20 anos e perdemos contato. Pois bem, tenho uma notícia importante pro senhor. Seu irmão faleceu há 3 meses e deixou uma herança considerável. O senhor é o único herdeiro vivo. Quase caí para trás quando soube que Paulo tinha virado empresário bem-sucedido e deixou para mim uma herança de 2 milhões de reais. 2 milhões. Dinheiro que eu nem sonhava em ter na minha idade. Mas aí veio o dilema: contar ou não contar para a família sobre essa herança? Depois de toda a traição do Ricardo, eu estava receoso de dar bobeira de novo. Resolvi fazer um teste com meus outros filhos antes de revelar qualquer coisa. Marquei um almoço familiar e contei que estava pensando em fazer um testamento, dividindo meus bens entre eles. Pai, o senhor não precisa pensar nessas coisas agora, disse minha filha Clara, a mais velha. O senhor tem muitos anos de vida ainda pela frente. É verdade, pai, concordou Júlio, o caçula. Essas coisas de testamento trazem azar. Mas daí eu soltei uma mentirinha para ver a reação deles. Na verdade, eu tô preocupado porque descobri que tenho umas dívidas que não sabia. Pode ser que sobrem só as dívidas para vocês. A reação dos dois foi completamente diferente da que Ricardo teria tido. Eles se ofereceram para me ajudar a quitar qualquer dívida, disseram que não se importavam com herança, que só queriam meu bem-estar. Foi aí que decidi contar sobre a herança do Paulo para eles. A alegria dos dois foi genuína, sem aquela ganância que eu via nos olhos do Ricardo. Pai, que maravilha! Exclamou Clara. Agora o senhor pode viajar, fazer tudo o que sempre quis fazer. É isso aí, pai, disse Júlio. O senhor merece aproveitar esse dinheiro todo. Nenhum dos dois fez insinuação sobre me ajudar a cuidar do dinheiro ou sugeriu investimentos duvidosos. Isso me mostrou que ainda tinha filhos decentes na família. Com esse dinheiro todo, resolvi fazer algumas coisas que sempre quis. Primeira coisa foi reformar minha casa completamente. Troquei todos os móveis, refiz a pintura, coloquei uma piscina no quintal. Minha casa virou um palacete. Também comprei um carro 0 km. Contratei um cuidador para me acompanhar, não porque precisava, mas porque merecia esse luxo, e comecei a viajar pelo Brasil.
Conheci praias no Nordeste, fui nas cataratas do Iguaçu, visitei o Pantanal. Aos 75 anos, estava vivendo melhor do que na juventude. Durante uma dessas viagens, pro litoral de Santa Catarina, aconteceu algo que me fez rir muito. Estava hospedado num hotel 5 estrelas quando encontrei com um homem conhecido no lobby. Era João, um antigo colega de trabalho que sempre teve inveja de tudo que eu conquistava. Antônio, ele disse, espantado. O que você está fazendo num hotel desses? Aproveitando a vida, João, respondi, todo produzido com roupa nova e relógio caro no pulso. E você? Ele explicou que estava ali para uma festa de casamento do sobrinho, mas claramente não estava hospedado no hotel. Pela roupa simples e a expressão de desconforto, dava para ver que estava só de passagem. Nossa, Antônio, você está muito bem, disse ele, disfarçando a inveja. Soube que você teve uns problemas com depressão. Ah, isso, respondi, sorrindo. Foi só um teatrinho que fiz para descobrir quem eram meus amigos de verdade. Deu super certo. A cara do João foi um poema. Ele sempre achou que ia me ver derrotado pela vida, e ali estava eu, mais vitorioso que nunca. Durante essa viagem, também recebi uma ligação do Ricardo. Ele tinha descoberto de alguma forma sobre minha herança, provavelmente através da Clara ou do Júlio, e queria conversar. Pai, soube que o senhor herdou um dinheiro do tio Paulo, ele disse, com aquela voz melosa de sempre. Que bom, o senhor merece. Será que podemos nos encontrar? Tenho umas coisas importantes para conversar com o senhor. Ricardo, respondi, a única coisa importante que temos para conversar já foi conversada. Você me traiu, eu te descobri, acabou. Mas pai, eu sou seu filho. Todo mundo merece uma segunda chance. Você já teve sua chance e desperdiçou. Agora eu quero aproveitar minha vida em paz, sem pessoas tóxicas por perto. Desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Não ia deixar ele estragar minha nova fase de vida. De volta para casa, resolvi fazer uma coisa que sempre quis, montar um pequeno negócio. Com parte da herança, abri uma loja de eletrônicos no centro da cidade. Nada muito ambicioso, só um lugarzinho aconchegante onde venderia equipamentos e faria assistência técnica. A loja virou sucesso rapidamente. Eu tinha jeito para comércio, herança dos tempos de contador e consegui criar uma clientela fiel. Além da renda extra, a loja me dava um propósito, uma razão para sair de casa todos os dias e conversar com pessoas diferentes. Foi na loja que conheci Henrique, um homem de 71 anos que estava passando por situação similar à que passei. O filho dele tentava convencê-lo a assinar uma procuração geral, alegando que ele estava esquecido demais para cuidar dos próprios negócios. Seu Antônio, ele me contou, meu filho diz que eu esqueço de pagar as contas, que deixo o gás ligado, que não sei mais cuidar da casa. Mas eu sei que tudo isso é mentira. Ele só quer botar as mãos no meu dinheiro. Reconheci imediatamente os sinais da manipulação psicológica que Ricardo usou comigo. Henrique, eu disse, seu filho está tentando te fazer acreditar que você é incapaz para justificar tomar conta da sua vida. É uma estratégia comum de filhos gananciosos. Contei minha história completa para ele e ofereci ajuda para desmascarar o filho. Ensinei ele a fingir confusão enquanto coletava evidências, a gravar conversas comprometedoras, a documentar tudo o que ele fazia de errado. 3 meses depois, Henrique conseguiu provar que o filho estava desviando dinheiro da conta dele e usando seu nome para fazer empréstimos não autorizados. O rapaz foi processado e ele recuperou tudo o que tinha perdido. Seu Antônio, o senhor me salvou, disse Henrique, chorando de gratidão. Se não fosse pelo senhor, eu ia acabar internado numa casa de repouso vagabunda enquanto meu filho gastava minha herança. Essa experiência me fez perceber que eu tinha encontrado minha nova missão na vida, proteger idosos de filhos abusivos. Comecei a frequentar outros grupos de apoio, a dar palestras em centros comunitários, a escrever artigos para o jornal local sobre os direitos dos idosos. Virei meio que uma celebridade local. Seu Antônio, o velhinho que fingiu depressão para pegar filho ladrão, era como me conheciam. E eu adorava essa fama. Durante uma dessas palestras,
Uma moça jovem se aproximou de mim. Era Cristina, de uns 35 anos, advogada especializada em direito de família. Seu Antônio, ela disse, seu caso chamou muito atenção. O senhor não gostaria de escrever um livro contando sua experiência? A ideia me empolgou na hora. Sempre gostei de escrever, fazia relatórios detalhados quando trabalhava como contador e pensei que um livro poderia ajudar ainda mais pessoas. Passamos 6 meses trabalhando juntos no livro. Cristina me ajudou com os aspectos legais e eu contei todos os detalhes da minha história. Chamamos o livro de A Vingança do Vovô, como fingir depressão para desmascarar meu filho ladrão. O livro virou sucesso regional. Vendemos mais de 5.000 cópias só na nossa cidade e região. Comecei a receber cartas de pessoas de todo o país contando histórias similares e pedindo conselhos. Uma dessas cartas me marcou muito. Era de um senhor de 80 anos do interior de Minas Gerais que estava sendo chantageado pelo neto. O rapaz ameaçava interná-lo se ele não assinasse a casa para ele. Telefonei para ele e ficamos conversando por horas. Ensinei todas as estratégias que aprendi, como se defender, onde buscar ajuda legal. Ele seguiu meus conselhos e conseguiu se livrar das ameaças do neto. Seu Antônio, ele me disse numa ligação posterior, o senhor é um anjo na minha vida. Me devolveu a coragem que eu pensava ter perdido. Essas experiências me mostraram que minha história tinha um propósito maior. Não era só sobre minha vingança contra Ricardo, era sobre empoderar pessoas idosas para se defenderem de abusos familiares. Resolvi ampliar ainda mais meu trabalho de proteção aos idosos. Com parte do dinheiro da herança, criei uma pequena ONG chamada Idosos em Defesa. O objetivo era oferecer suporte legal e psicológico para pessoas da terceira idade que estavam sofrendo abusos financeiros ou psicológicos por parte da família. Consegui parcerias com advogados da região, psicólogos, assistentes sociais. Montamos uma rede de apoio completa para quem precisasse. Em 2 anos, já tínhamos ajudado mais de 100 casos de idosos sendo explorados pelos próprios filhos. O trabalho na ONG me deu uma energia que eu não tinha há décadas. Acordava todos os dias com vontade de trabalhar, de ajudar alguém, de fazer diferença no mundo. Aos 77 anos, eu estava mais ativo do que muita gente de 40. Durante esse período, Ricardo tentou várias vezes se reaproximar. Mandava mensagens através da Clara e do Júlio, aparecia na loja às vezes, ligava de números diferentes quando descobria que eu tinha bloqueado dele. A estratégia dele mudou também. Ao invés de pedir perdão, ele começou a usar chantagem emocional. Pai, eu tô doente. Pai, meus filhos sentem falta do avô. Pai, o Natal não é o mesmo sem o Senhor. Mas eu já tinha aprendido a reconhecer manipulação emocional de longe. Ricardo, eu disse numa das poucas vezes que atendi ligação dele, você pode estar doente, morto ou ressuscitado, que não faz diferença para mim. Perdeu o direito de ser meu filho quando tentou me roubar. A verdade é que eu não sentia mais nenhuma saudade dele. O amor de pai que eu tinha se transformou em indiferença completa. Ele tinha escolhido dinheiro ao invés de família, agora que vivesse com as consequências dessa escolha. Numa dessas tentativas de aproximação, ele chegou ao cúmulo de aparecer na inauguração de uma nova sede da minha ONG. Tinha fotógrafo do jornal local, autoridades da cidade, e ele apareceu do nada querendo tirar foto comigo. Pai, que orgulho do Senhor, ele disse alto, para todo mundo ouvir. Sempre soube que o Senhor era um homem especial. Eu olhei para ele com a cara mais séria que consegui fazer. Ricardo, você não é bem-vindo aqui. Esta ONG foi criada para proteger idosos de filhos exatamente como você. Se não sair agora, vou pedir para a segurança te retirar. A cara dele ficou vermelha de vergonha, porque todo mundo ali sabia da nossa história. Ele saiu de cabeça baixa e nunca mais tentou aparecer em eventos públicos onde eu estava. Nessa época, aos 78 anos, resolvi dar mais um passo ousado na minha vida. Comecei a namorar. Conheci Dona Helena, uma viúva de 72 anos, aposentada da educação, numa das viagens que fiz para Gramado. Ela estava hospedada no mesmo hotel que eu, sempre sozinha no café da manhã, educada e bem vestida.
Puxei conversa numa manhã e descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambos tínhamos filhos problemáticos, ambos tínhamos aprendido a valorizar nossa independência, ambos adorávamos viajar. Seu Antônio, ela disse no terceiro dia de conversa, o senhor tem uma energia contagiante. Faz tempo que não encontro alguém tão interessante. Começamos a nos corresponder por cartas, ela era romântica à moda antiga, e depois por telefone. 6 meses depois, ela se mudou para minha cidade e começamos a namorar oficialmente. A reação da família foi engraçada. Clara e Júlio ficaram felizes de me ver feliz. Pai, o senhor merece toda a felicidade do mundo, disse Clara. Dona Helena parece uma mulher maravilhosa. Mas Ricardo, quando soube do namoro através dos irmãos, ficou possesso. Ligou para Clara reclamando, como assim o pai tá namorando? Ele tem quase 80 anos. E se essa velha só quiser o dinheiro dele? Ricardo, respondeu Clara, você que queria o dinheiro dele. Dona Helena tem dinheiro próprio e trata nosso pai como rei. É tudo o que ele merece. A ironia era perfeita. Ricardo, que tinha tentado me roubar alegando que eu era incapaz, agora questionava minha capacidade de escolher uma companheira. Mas dessa vez ninguém da família deu ouvidos para ele. Helena se integrou perfeitamente na minha vida. Ela me ajudava na ONG, participava das palestras comigo, viajávamos juntos e ela ainda tinha energia para dançar forró nos fins de semana. Eu tinha encontrado uma companheira de verdade para os meus anos dourados. 1 ano depois que começamos a namorar, Helena me pediu em casamento. Antônio, disse ela, me segurando pelas mãos na varanda da minha casa, sei que não temos mais 20 anos, mas os anos que nos restam eu quero viver todos ao seu lado. Aceitei na hora. Aos 79 anos, eu ia me casar de novo, e estava mais empolgado que um adolescente. O casamento foi lindo. Fizemos uma festa pequena mas elegante, só para a família e amigos próximos. Clara e Júlio estavam radiantes de felicidade por mim. Ricardo não foi convidado, obviamente. Durante a festa, várias pessoas me falaram como eu estava bonito e feliz. Seu Antônio, o senhor tá rejuvenescido, disse uma das voluntárias da ONG. O amor faz milagres mesmo. E era verdade. Eu me sentia jovem de novo, cheio de planos pro futuro, apaixonado pela vida. Quem diria que aos 79 anos eu ia descobrir que ainda podia me reinventar completamente. Helena trouxe para minha vida não só companheirismo romântico, mas também novas perspectivas. Ela tinha experiência em educação e me ajudou a desenvolver programas educacionais na ONG. Conseguimos criar cursos de alfabetização financeira para idosos, workshops sobre direitos legais, até aulas de informática. Em 3 anos de casamento, nossa ONG se tornou referência estadual em proteção aos idosos. Recebíamos visitas de delegações de outras cidades querendo conhecer nosso trabalho. Eu virei uma espécie de especialista reconhecido no assunto. Durante uma dessas visitas, chegou até nós o caso mais impressionante que já atendemos. Um senhor de 85 anos estava sendo mantido em cárcere privado pelo filho há 2 anos. O homem tinha convencido vizinhos e autoridades de que o pai tinha demência severa e precisava ficar protegido em casa. Na verdade, o senhor estava perfeitamente lúcido, mas o filho controlava tudo: comida, remédios, visitas, telefone. Ele tinha até inventado que o pai tinha crises violentas para justificar o isolamento. Quando conseguimos chegar até ele, através de uma denúncia anônima de um antigo empregado, encontramos um homem completamente desesperado, mas mentalmente perfeito. Por favor, ele implorou, me tirem daqui. Meu filho me trancou como um animal. Levou semanas de trabalho legal e psicológico para tirar o senhor dessa situação. O filho tinha forjado laudos médicos, subornado um médico inescrupuloso, criado toda uma rede de mentiras. Mas conseguimos provar que tudo era farsa e ele foi preso por cárcere privado e apropriação indébita. Seu Antônio, disse o senhor depois de liberto, se não fosse pelo senhor, eu ia morrer naquela casa, prisioneiro do meu próprio filho. Esse caso me marcou muito porque me fez perceber como minha situação com Ricardo podia ter sido muito pior.
Se eu não tivesse sido esperto o suficiente para fingir depressão e descobrir os planos dele, talvez hoje eu tivesse o mesmo destino desse pobre senhor. Resolvi intensificar ainda mais meu trabalho de conscientização. Comecei a escrever artigos semanais para o principal jornal da cidade, criei um programa de rádio chamado A Voz da Experiência, e até fiz algumas aparições na TV local. Minha história virou tema de reportagem nacional. Uma equipe de jornalismo investigativo de São Paulo veio até aqui para fazer uma matéria sobre idosos que se defendem de filhos abusivos. Meu caso foi o destaque da reportagem. Seu Antônio representa uma nova geração de idosos, disse o repórter na matéria. Pessoas que não aceitam ser maltratadas e sabem usar a lei para se proteger. A repercussão nacional trouxe ainda mais visibilidade para o meu trabalho. Comecei a receber convites para palestras em outras cidades, universidades queriam estudar meu caso, até um pessoal de cinema mostrou interesse em fazer um filme sobre minha história. Mas no meio de todo esse sucesso, a vida me preparou mais uma surpresa. Helena começou a apresentar sintomas estranhos, cansaço excessivo, perda de peso, dores que não passavam. Depois de vários exames, descobrimos que ela estava com câncer no pâncreas em estado avançado. O diagnóstico foi devastador. Os médicos deram poucas esperanças de recuperação. Em poucos meses, minha companheira alegre e cheia de vida se transformou numa pessoa frágil e dependente. Eu, que tinha passado 8 meses fingindo depressão, agora enfrentava a doença real da mulher que amava. Cuidar da Helena se tornou minha prioridade. Contratei enfermeiras, adaptei a casa, fiz tudo para dar o melhor tratamento possível para ela. Mas ver aquela mulher maravilhosa se deteriorando aos poucos era a coisa mais dolorosa que já vivi. Durante os 8 meses de progressão da doença dela, aprendi na prática o que realmente significava cuidar de alguém com problemas graves de saúde. E isso me deu uma perspectiva diferente sobre toda a minha experiência passada. Percebi que quando fingi depressão para enganar Ricardo, eu tinha subestimado o sofrimento real de quem tem essas doenças. Minha representação foi convincente, mas não chegava nem perto da angústia que Helena sentia nos momentos difíceis, quando a dor era insuportável e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Helena faleceu numa manhã de domingo, dormindo tranquilamente. Eu estava segurando a mão dela, falando baixinho que estava tudo bem, que podia ir em paz. Foi uma despedida serena para uma mulher que me deu os melhores anos da minha vida madura. O funeral foi emocionante. Centenas de pessoas compareceram para se despedir da Helena. Ex-alunos da escola onde ela trabalhou, pessoas que ajudamos na ONG, familiares, amigas de décadas. Todo mundo falava como ela era uma mulher boa e como tinha me feito feliz. Clara e Júlio me deram muito apoio durante o luto. Ficavam comigo durante o dia, me levavam para passear, tentavam me distrair da saudade. Era bom saber que ainda tinha filhos que se importavam comigo de verdade. Ricardo tentou aparecer no funeral, mas eu pedi para Clara e Júlio não deixarem ele entrar. Este é um momento de despedida e respeito, eu disse. Não quero a presença de alguém que só traz energia negativa. Depois da morte da Helena, passei por um período difícil. Aos 82 anos, viúvo pela segunda vez, às vezes me pegava questionando se valia a pena continuar lutando. Mas aí chegavam na ONG pessoas pedindo ajuda, e eu lembrava que ainda tinha propósito na vida. Uma dessas pessoas me marcou especialmente. Era Joaquim, um senhor de 70 anos cujos filhos tinham armado um esquema elaborado para tomar conta dos bens dele. Eles convenceram um juiz de que ele tinha demência e conseguiram uma tutela, mesmo ele estando perfeitamente lúcido. Seu Antônio, disse Joaquim, chorando, eles me tratam como louco. Escolhem minha roupa, decidem o que vou comer, não me deixam sair sozinho. Minha própria casa virou uma prisão. O caso do Joaquim era muito mais complexo que o meu tinha sido. Eles tinham usado o sistema legal contra ele, com documentos aparentemente legítimos. Ia ser muito mais difícil reverter essa situação. Mas eu não desisti. Mobilizei a equipe toda da ONG, contratamos os melhores advogados da cidade, fizemos avaliações psiquiátricas independentes. Levou 8 meses de luta intensa, mas conseguimos provar que Joaquim era completamente capaz e que os filhos tinham agido por ganância.
Quando o juiz anulou a tutela e declarou Joaquim plenamente capaz, ele me abraçou e chorou de alívio. O Senhor me devolveu minha dignidade, disse ele. Sem o Senhor, eu ia passar o resto da vida sendo tratado como criança pelos meus próprios filhos. Casos como esse me lembravam constantemente da importância do trabalho que eu fazia. Cada idoso que conseguíamos ajudar era uma vitória contra um sistema que muitas vezes não protege os mais vulneráveis. Com o passar dos anos, minha ONG cresceu e se tornou uma instituição respeitada. Conseguimos aprovação de leis municipais de proteção ao idoso, criamos protocolos para identificar abusos familiares, treinamos profissionais da saúde e assistência social. Aos 85 anos, eu ainda estava ativo, dando palestras, atendendo casos, orientando outras pessoas. Minha energia tinha diminuído um pouco, mas minha determinação continuava inabalável. Foi nessa época que Ricardo fez sua última tentativa de reaproximação. Ele apareceu na minha casa numa tarde de domingo, depois de 15 anos sem nos falarmos. Tava visivelmente envelhecido, cabelos grisalhos, postura curvada, aparência de quem tinha enfrentado dificuldades. Pai, disse ele, parado no portão, sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com o senhor. Eu podia ter mandado ele embora, como fiz tantas vezes antes. Mas alguma coisa nele parecia diferente. Não era a arrogância de sempre, nem a falsa humildade que eu conhecia. Parecia genuinamente quebrantado. Fale o que veio falar, disse eu, sem convidá-lo para entrar. Pai, eu vim pedir perdão. Não esperando que o Senhor me perdoe, porque sei que não mereço. Mas precisava que o Senhor soubesse que me arrependo de tudo o que fiz. Todos os dias da minha vida, desde que o Senhor me descobriu, eu penso no quanto fui um filho horrível. Ele continuou falando, contando que tinha perdido tudo mesmo: trabalho, casa, amigos, respeito da família. Que tinha passado anos bebendo demais, se afundando em dívidas, se odiando pelo que tinha feito comigo. Pai, eu sei que destruí nossa relação para sempre. Sei que o Senhor tem todo o direito de me odiar. Mas eu precisava que o Senhor soubesse que reconheço minha culpa e que carrego essa dor todos os dias. Olhei para ele em silêncio por alguns minutos. Aquele homem quebrado no meu portão era muito diferente do Ricardo arrogante que tinha tentado me roubar. Mas será que era arrependimento real ou mais uma manipulação? Ricardo, disse eu finalmente, você teve 15 anos para pensar no que fez. Se chegou à conclusão de que errou, isso é um progresso. Mas perdão é uma coisa que não posso dar para você, porque seria mentira. Eu entendo, pai. O que você fez comigo não foi só roubo. Foi traição da pior espécie. Você usou meu amor de pai para me machucar. Isso não se perdoa, se convive. Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Mas, continuei, se você realmente mudou, se esse arrependimento é verdadeiro, então use essa experiência para ser uma pessoa melhor pro resto da sua vida. Não por mim, mas por você mesmo. Ricardo levantou os olhos e me olhou com uma expressão que eu não via há décadas. Respeito genuíno. Pai, o Senhor sempre foi mais sábio que eu merecia. Vou levar suas palavras comigo. Ele se virou para ir embora, mas eu o chamei, Ricardo. Sim, pai? Se você quiser mandar notícias suas através da Clara ou do Júlio, pode mandar. Não vamos ter relacionamento de pai e filho nunca mais, mas posso tolerar saber que você tá bem. Foi a única concessão que consegui fazer para ele. Não era perdão, nem reconciliação, mas era um reconhecimento de que ele ainda era sangue do meu sangue, mesmo depois de tudo. Ricardo acenou com a cabeça e foi embora. Através dos outros filhos, soube que ele conseguiu um emprego numa cidade do interior, estava morando numa casa simples, levando uma vida modesta mas honesta. Nunca mais tentou me procurar diretamente. Essa conversa com Ricardo me trouxe uma espécie de paz que eu não esperava. Não porque perdoei ele, mas porque finalmente senti que tinha fechado completamente aquele capítulo da minha vida. Ele reconheceu seus erros, eu coloquei meus limites claros e ambos podíamos seguir em frente. Hoje, aos 87 anos, quando olho para trás e vejo toda essa jornada, sinto muito orgulho de quem me tornei.
Do contador aposentado que quase foi enganado pelo próprio filho, virei um defensor dos direitos dos idosos conhecido em todo o estado. Ajudei centenas de pessoas a se protegerem de abusos familiares. Criei uma organização que continua funcionando e ajudando gente até hoje. Escrevi um livro que inspirou outros idosos a não se deixarem enganar. Mais importante que tudo isso, provei para mim mesmo que nunca é tarde para recomeçar e encontrar um novo propósito na vida. A melhor parte de tudo isso é que agora toda a família sabe que comigo não se brinca. Ninguém mais vai tentar me passar para trás achando que sou um velhinho indefeso. Provei que aos 87 anos ainda posso surpreender qualquer um que resolver mexer comigo. E vocês sabem o que mais me deixa orgulhoso? É saber que mesmo na minha idade, ainda tenho coragem para enfrentar quem precisa ser enfrentado. Muita gente da minha geração prefere ficar quieta, engolir desaforo, para não criar problema na família. Eu preferi criar problema mesmo, e me livrei de um filho que só me causava prejuízo. Então essa é minha história completa. 8 meses fingindo depressão para desmascarar a ganância do meu próprio filho, e depois toda uma vida nova construída em cima dessa experiência. Não recomendo para ninguém fingir doença, porque é muito cansativo e perigoso. Mas se precisar se defender de família abusiva, eu faço de novo sem pestanejar. Porque uma coisa eu aprendi nessa vida toda: quem não se defende vira capacho. E eu não nasci para ser pisado por ninguém, nem mesmo pelos meus próprios filhos. Essa lição vale para qualquer um, em qualquer idade. Nunca é tarde para mostrar que você ainda tem força para lutar pelos seus direitos e pela sua dignidade.